Olá, você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboc. Vamos orar. Não se esqueça de se inscrever se você ainda não tenha se inscrito. Faça seus comentários, dá seu like. Se você quiser receber as nossas notificações, ative o sininho. Mas uma coisa é importante, você compartilhar os nossos vídeos. Você sabia que na Bíblia o homem, ele é comparado com árvores? Vamos ver logo após a vinheta. O Senhor sempre está mostrando a questão da beleza, da resiliência da árvore, da utilidade da árvore, que seria a alimentação através dos frutos, de ser medicinal e até mesmo de ser ornamental. Vamos ao tema de hoje. Comparado à palmeira. Nosso texto base está em Salmos 92, verso 12, que diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Nesse salmo, o justo ele é comparado a uma árvore, mas ele é comparado à palmeira. A palmeira, ela nos traz essa questão da beleza, da imponência. Ela é uma árvore majestosa, ela é uma árvore florescente. Existem outros versículos na Bíblia que faz comparação do homem com a árvore, como eu disse no começo. Vamos ver, por exemplo, Salmo 1, verso 3, que diz assim: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha que tremendo, como Deus considera aquela pessoa que não depende do ímpio, que não vai atrás de conselho do ímpio, mas tem no Senhor o Todo-Poderoso, o seu conselheiro, que busca conselho, mas o conselho vindo da parte de Deus. Também Jeremias, no capítulo 17, verso 7 e verso 8, que fala assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia. Olha que tremenda esta palavra. Quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Depois eu vou comentar esse versículo porque eu achei bárbaro, achei tremendo. O homem que teme o Senhor, o homem que confia no Senhor, o homem cuja esperança está no Senhor é comparado como uma árvore plantada junto às águas. Mas também Oséias 14:6 fala assim: seus ramos crescerão, seu esplendor será como a da oliveira e a sua fragrância como a do cedro do Líbano. Como é bom estarmos plantados, enraizados na casa do Senhor. Nós não devemos desprezar a casa do Senhor, mas nós devemos aproveitar as oportunidades que nós temos. E nós vemos nesse versículo que os justos é justamente falando aquelas pessoas justificadas por Deus em Cristo Jesus. Pessoa que está corretamente relacionada com Deus em sua fé, pela fé. Abacuque 2:4, ele diz assim: escreve, pois. Deus falando para Abacuque, né? Eis que o ímpio está cada vez mais arrogante, as suas vontades não visam o bem, mas o justo viverá pela sua fé. É por isso que nós vamos entender que Paulo, ele usa duas vezes esse versículo de Abacuque, um em Romanos 1:17, que diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. E Paulo cita em Gálatas capítulo 3, verso 11: é, portanto, evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. É muito importante quando nós falamos sobre fé, falamos sobre o justo, falamos sobre o ímpio, nós entendemos que nós somos justos, nós somos justificados por Cristo Jesus. E quando fala na Bíblia sobre árvore e fala-se sobre um tipo de palmeira, que nós vamos focar, por exemplo, na tamareira, que é uma árvore, que é um tipo da palmeira, mas é muito conhecida na região lá em Israel e é uma das principais fontes de renda na agricultura. Tudo
dela é aproveitado. Olha que interessante. E aí fica a pergunta, mas por que que Deus tão graciosamente ele compara aquele que serve a ele como uma palmeira? Vamos entender. Primeiro, a palmeira ela cresce para cima, para o alto, como se ela quisesse alcançar o céu. Uma palmeira ela chega a medir entre 20 a 40 metros, é bem alta. Mas segundo Pedro 3,18 diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, agora e para sempre. Amém. Olha o que Pedro fala, cresçam. Não dá para eu querer ficar sendo um bebezinho o tempo todo. Eu tenho que crescer. Eu tenho que crescer no conhecimento. Eu tenho que crescer na palavra. Eu tenho que crescer na graça. É muito importante a gente entender essa comparação em relação à palmeira. Ela traz muito isso. Efésios 4,15 fala assim, ó, longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. É tremendo, é muito lindo você entender, nós precisamos crescer. Segunda coisa, as raízes da palmeira, ela chega até 300 metros, isso mesmo que você ouviu, ela chega até 300 metros, sabe por quê? É para ela alcançar os lençóis freáticos. Dos lençóis freáticos ela vai retirar o alimento, a profundidade, a gente vai entender até assim a necessidade dela para ela conseguir alcançar os lençóis freáticos. Quando a gente lembra em água, a gente lembra da palavra de Deus, dessa profundidade onde o crente ele vai retirar da palavra, ele vai retirar da presença de Deus na oração o quê? O alimento, na palavra. E aí a gente vai entender que nós estamos plantados, nós estamos enraizados. E eu lembrei do verso 13 de Salmo 92. Vamos entender que diz assim: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Ai, que lindo, que tremendo, como é importante estarmos plantados, enraizados na casa do Senhor. Não despreze, aproveite a oportunidade, mas vamos entender também que na casa do Senhor, vamos pegar até essa questão de casa do Senhor como igreja, né? Lá eu encontro alimento, eu encontro abrigo, eu encontro alívio, eu encontro relacionamento, aprendizagem, testemunhos edificantes, né? Essa questão da comunhão com os irmãos. Mas eu não posso desprezar o mais importante. Não adianta somente eu estar na igreja. O que eu preciso, até comparando a questão da palmeira, comparando em questão da raiz, é estar enraizado no dono da igreja. Não é em pastor, é simplesmente no cabeça da igreja que é Cristo Jesus. Paulo fala em Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. É lindo esse versículo. Nós vamos ver a terceira coisa, o terceiro item nessa comparação do crente à palmeira. Sabe, a palmeira, ela não pode ser arrancada com facilidade. Também lembra da profundidade da raiz dela? Conta-se, através de histórias, que uma palmeira, né, vamos até usar no caso o tipo da tamareira, ela foi, na verdade, as guerras que Israel viveu, a tamareira, ela foi exterminada, ela chegou até não existir, mas as sementes dela foi preservada, foi guardada, e olha, 1500 anos após essas sementes foram plantadas, e olha, e hoje elas existem. Inclusive eu até vi uma reportagem sobre as tamareiras, e a gente olha e enxerga que maravilhoso, que ensinamento tremendo que nós temos para aprender com as coisas que Deus quer nos ensinar. A tamareira ou a própria palmeira, ela é difícil de ser destruída, e assim nós devemos, como crentes, estar firmados na rocha. Salmo 78:35 fala assim: lembravam-se de que Deus era a sua rocha,
de que Deus, o Altíssimo, era o seu Redentor. Porque quando nós estamos firmados na rocha, nós estamos firmados no Senhor. E aí, como a Bíblia fala, vai vir dificuldade? Vai. Mas nós vamos estar alicerçados naquele que é o fundamento. Segundo Samuel 22:32 diz assim: pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha, senão o nosso Deus? Então é importante o crente estar alicerçado, enraizado na rocha, que é o nosso Deus. A quarta coisa que fala também que é muito difícil você matar uma palmeira. É interessante que se nós pararmos um pouco para a gente ver como é fácil o crente sair da igreja. Não é verdade? As pessoas se entristecem com outras e elas abandonam até a fé, abandonam o Senhor. E Hebreus capítulo 10, verso 38 fala assim, novamente: mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar? Olha o que a Bíblia fala: a alma do Senhor não tem prazer nele. Então eu preciso entender que a palmeira é difícil de matar ela. E eu, quando sou comparado a uma palmeira, eu tenho que entender que eu estou alicerçado na rocha que é Cristo. Eu não posso sair, largar o motivo, largar a razão da minha existência, da minha fé, que é estar em Cristo, por causa das dificuldades, por causa das coisas que acontecem em relacionamentos, que muitos se afastam de Deus por causa disso, por causa de luta, por não aguentar, por não querer, por se decepcionar e acabam se afastando do Senhor. Nós passamos por lutas. O próprio Jesus já nos advertiu em João 16:33. Eu tenho-vos dito isto para que me tenhais paz. No mundo tereis aflições. Mas faz o quê? Tem de bom ânimo. Jesus fala, eu, Jesus, venci o mundo. Então nós vamos entender que é real. Nós passamos por dificuldades. Mas olha, temos que estar alicerçado na rocha, com as nossas raízes para baixo, com as nossas raízes na rocha, porque estamos seguros. Paulo fala em 2 Coríntios, no capítulo 2, verso 14, contudo, graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. E por nosso intermédio, olha que lindo, exala em toda parte o bom perfume do seu conhecimento. Lembra o versículo que eu li que fala que o fruto da árvore, ela dá cheiro e cheiro gostoso? É justamente isso. Nós estamos enraizados, nós estamos em Cristo, nós exalamos o bom perfume do conhecimento de Deus. Agora, a gente para um pouquinho e pensa, o que tem deixado você sem paz? O que tem roubado a tua paz? Seria preocupação, ansiedade, dificuldade, motivos de relacionamento, fofoca? O que tem tirado a tua paz nos dias de hoje? A insegurança? Mas olha o que Jesus fala em Mateus 6:24. Aqui, 6:27. Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada de sua vida? Ei, a gente não acrescenta nem um segundo a mais. Então não adianta eu estar alimentando preocupação. Mas também Pedro, em 1 Pedro 5:7, olha o que ele nos adverte, lançando sobre ele, olha ele maiúsculo, sobre o Senhor, toda a vossa ansiedade, porque ele, o Senhor, tem cuidado de vós. Não fica perdendo seu tempo, embranquecendo seus cabelos por causa de preocupação, por causa da ansiedade. Deixa no Senhor, busque a tua alegria, a tua paz, o renovo da tua força, da tua esperança no Senhor. E você vai ver que você vai se surpreender, porque Deus é tremendo. A quinta coisa que nós vemos nessa comparação do crente com a palmeira é que a palmeira ela pode até se curvar devido aos ventos fortes, mas ela não quebra. Olha, a intensidade de um vento lá em Israel, no deserto, fica entre 50 a 150 quilômetros. Ela pode até se encurvar, mas ela não quebra. Olha que tremendo. Tiago 1:12 fala assim pra gente, quando a gente pensa nessa situação. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Então é feliz, é bem-aventurado. Lembra?
palmeira, devido ao vento forte, até se curva, mas não quebra. Aleluias! Eclesiastes, capítulo 4, verso 12, fala assim: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Agora, um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Você acha que você está sozinho? Você acha que a situação está tão difícil que você acha que não vai conseguir suportar? Eu falo para você, quando nós estamos caminhando com o Mestre, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nós colocamos no Senhor a nossa confiança, nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Então nós temos esse cordão de 3 dobras que não se rompe com facilidade, mas depende eu estar com a minha confiança no Todo-Poderoso. Depende eu estar fazendo aquilo que agrada a Deus. Aí pode ter certeza, pode vir o vento, eu posso até curvar. Quantas vezes nós passamos esses ventos fortes? Quantas vezes no passado nós passamos por esses ventos fortes? Olha, só que tem uma coisa, nós sempre conseguimos, porque nós caminhamos vitoriosamente pelo Senhor e no Senhor. O Senhor nos sustenta. Quando o vento fica muito forte, pode ter certeza, não quebramos, porque somos sustentados, somos fortalecidos pelo Senhor. E nós ficamos até mais fortes, porque a experiência que nós tivemos, a vitória que nós tivemos, nos faz mais próximos do Senhor. É muito tremendo. Outra coisa da palmeira, ela floresce. Florescer significa ela produz. Ela floresce onde as outras árvores morrem, no deserto. O deserto, você sabe, é lugar de sequidão, é lugar de desolação, lugar de altas temperaturas e também de baixíssimas temperaturas. Mas ela fica firme, ela dá flor. E é através da flor que é feita a polinização. Ela é um mecanismo, a flor é justamente um mecanismo de reprodução de vida. Ela traz beleza, ela muda uma paisagem. Assim nós devemos ser na vida das pessoas que nos rodeiam. Deus, ele nos usa para levar esperança através da palavra dele, através do Espírito Santo. Florescemos nas mãos do Senhor. Sabe para quê? Para a glória do Senhor, para o reino do Senhor. E nós temos obrigação de florescer na casa do Senhor. Não é bom estar na igreja trazendo confusão, trazendo problema, trazendo contenda. É bom estar florescendo na casa do Senhor. Eu não posso ser cacto, né? Nós estamos comparando a beleza, a questão da resiliência da palmeira e não do cacto. Não vamos ser cacto, ficar espetando os nossos irmãos na igreja. Mas Salmo 52, verso 8 diz assim: mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Eu confio no amor de Deus para todos sempre. É lindo você entender. Nós somos fortes porque nós somos fortalecidos pelo Senhor. A nossa força vem do Senhor. É através do Espírito Santo de Deus em nós. A última coisa, ela dá fruto. Ela dá flor e depois da flor vem o fruto. É interessante se nós pararmos, no caso, quando a gente compara esse tipo de palmeira, que é a tâmara, ela é rica em açúcar. Olha, eu preciso dar fruto, você precisa dar fruto. Jeremias 11,16 fala assim: o Eterno te chamou de oliveira verdejante, ornada de belos e bons frutos. Lucas, no capítulo 6, 43 e 44, Jesus fala assim: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto, é o próprio Jesus falando, cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. Eu preciso dar fruto. A Bíblia fala sobre fruto digno de arrependimento. A Bíblia fala sobre fruto de ações. A Bíblia fala sobre as qualidades do fruto do Espírito em nós. Nós precisamos dar fruto. Tem mais uma coisa da palmeira. Ela tem uma propriedade medicinal muito importante. É um remédio que traz alívio. Ezequiel 47:12, achei muito lindo esse versículo que fala assim: olhe, junto do ribeiro, a sua margem. Lembra que eu falei que eu ia comentar esse versículo? De uma e de outra banda subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário.
e o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Não é esse versículo que eu ia comentar, não, é outro, mas deixa eu comentar esse primeiro. Nós temos o remédio para as nações. Nós temos o remédio para o pecado, que é a salvação em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos começar a concluir. A palmeira, ela é um grande exemplo de resiliência. A palmeira, ela é algo mostrado para nós olharmos para ela, queremos crescer para cima. As nossas raízes mais aprofundadas na rocha, mas Jeremias 17:8 é ele que fala assim: e será como uma árvore plantada junto às boas águas, glória a Deus, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chega o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas. Olha que tremendo esse versículo, por isso que eu trouxe nessa versão. Não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto. Durante o ano da seca é aquela época difícil, é os momentos difíceis que nós vivemos. É quando nós olhamos para o Senhor e falamos, socorre-nos. E falar, Senhor, não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixa de dar fruto, dá fruto o tempo todo. Mateus 3:10, Jesus fala assim, olha, porque eu preciso dar fruto. O machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Você viu como é importante a gente olhar para essa questão da árvore, para a gente olhar para essa questão da palmeira, para nós olharmos e entendermos que o Senhor procura em nós e o Senhor espera de nós bons frutos, mas nós somos alimentados, nós somos fortalecidos por estarmos enraizados no Senhor. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link sobre resiliência, depois você dá uma olhada nesse vídeo e que o Senhor Jesus te fortaleça, te ajude, que o Senhor Jesus te traga cada vez mais e mais para perto dele. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus, Deus te abençoe.